Capítulo 2. Do penhor. Seção 1. Da Constituição do penhor. Artigo 1431. Constitui-se o penhor pela transferência efetiva da posse que, em garantia do débito ao credor ou a quem o represente, faz o devedor ou alguém por ele de uma coisa móvel suscetível de alienação. Parágrafo único. No penhor rural, industrial, mercantil e de veículos, as coisas empenhadas continuam em poder do devedor, que as deve guardar e conservar. Artigo 1432. O instrumento do penhor deverá ser levado a registro por qualquer dos contratantes. O do penhor comum será registrado no cartório de títulos e documentos. Seção 2. Dos direitos do credor pignoratício. Artigo 1433. O credor pignoratício tem direito: 1. À posse da coisa empenhada. 2. À retenção dela, até que o indenizem das despesas devidamente justificadas que tiver feito, não sendo ocasionadas por culpa sua. 3. Ao ressarcimento do prejuízo que houver sofrido por vício da coisa empenhada. 4. A promover a execução judicial ou a venda amigável, se lhe permitir expressamente o contrato, ou lhe autorizar o devedor mediante procuração. 5. A apropriar-se dos frutos da coisa empenhada que se encontra em seu poder. 6. A promover a venda antecipada mediante prévia autorização judicial, sempre que haja receio fundado de que a coisa empenhada se perca ou deteriore, devendo o preço ser depositado. O dono da coisa empenhada pode impedir a venda antecipada, substituindo-a ou oferecendo outra garantia real idônea. Artigo 1434. O credor não pode ser constrangido a devolver a coisa empenhada ou uma parte dela antes de ser integralmente pago, podendo o juiz, a requerimento do proprietário, determinar que seja vendida apenas uma das coisas, ou parte da coisa empenhada, suficiente para o pagamento do credor. Seção 3. Das obrigações do credor pignoratício. Artigo 1435. O credor pignoratício é obrigado: 1. À custódia da coisa como depositário e a ressarcir ao dono a perda ou deterioração de que for culpado, podendo ser compensada na dívida, até a concorrente quantia, a importância da responsabilidade. 2. À defesa da posse da coisa empenhada e a dar ciência ao dono dela das circunstâncias que tornarem necessário o exercício de ação possessória. 3. A imputar o valor dos frutos de que se apropriar, artigo 1433, inciso 5, nas despesas de guarda e conservação, nos juros e no capital da obrigação garantida, sucessivamente. 4. A restituí-la com os respectivos frutos e acessões, uma vez paga a dívida. 5. A entregar o que sobeje do preço, quando a dívida for paga, no caso do inciso 4 do artigo 1433. Seção 4. Da extinção do penhor. Artigo 1436. Extingue-se o penhor. 1. Extinguindo-se a obrigação. 2. Perecendo a coisa. 3. Renunciando o credor. 4. Confundindo-se na mesma pessoa as qualidades de credor e de dono da coisa. 5. Dando-se a adjudicação judicial, a remissão ou a venda da coisa empenhada, feita pelo credor ou por ele autorizada. Parágrafo 1º. Presume-se a renúncia do credor quando consentir na venda particular do penhor sem reserva de preço, quando restituir a sua posse ao devedor ou quando anuir a sua substituição por outra garantia. Parágrafo 2º. Operando-se a confusão tão somente quanto à parte da dívida pignoratícia, subsistirá inteiro o penhor quanto ao resto. Artigo 1437. Produz efeitos a extinção do penhor depois de averbado o cancelamento do registro à vista da respectiva prova. Seção 5. Do penhor rural. Subseção 1. Disposições gerais. Artigo 1438.
constitui-se o penhor rural mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição em que estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com penhor rural, o devedor poderá emitir, em favor do credor, cédula rural pignoratícia, na forma determinada em lei especial. Artigo 1439. O penhor agrícola e o penhor pecuário não podem ser convencionados por prazos superiores aos das obrigações garantidas. Parágrafo 1º. Embora vencidos os prazos, permanece a garantia, enquanto subsistirem os bens que a constituem. Parágrafo 2º. A prorrogação deve ser averbada à margem do registro respectivo, mediante requerimento do credor e do devedor. Artigo 1440. Se o prédio estiver hipotecado, o penhor rural poderá constituir-se independentemente da anuência do credor hipotecário, mas não lhe prejudica o direito de preferência, nem restringe a extensão da hipoteca ao ser executada. Artigo 1441. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Subseção 2. Do penhor agrícola. Artigo 1442. Podem ser objeto de penhor: 1. Máquinas e instrumentos de agricultura. 2. Colheitas pendentes ou em via de formação. 3. Frutos acondicionados ou armazenados. 4. Lenha cortada e carvão vegetal. 5. Animais do serviço ordinário de estabelecimento agrícola. Artigo 1443. O penhor agrícola que recai sobre colheita pendente ou em via de formação abrange a imediatamente seguinte, no caso de frustrar-se ou ser insuficiente a que se deu em garantia. Parágrafo único. Se o credor não financiar a nova safra, poderá o devedor constituir com outrem novo penhor, em quantia máxima equivalente à do primeiro. O segundo penhor terá preferência sobre o primeiro, abrangendo este apenas o excesso apurado na colheita seguinte. Subseção 3. Do penhor pecuário. Artigo 1444. Podem ser objeto de penhor os animais que integram a atividade pastoril, agrícola ou de laticínios. Artigo 1445. O devedor não poderá alienar os animais empenhados sem prévio consentimento, por escrito, do credor. Parágrafo único. Quando o devedor pretender alienar o gado empenhado ou por negligência ameace prejudicar o credor, poderá este requerer se depositem os animais sob a guarda de terceiro, ou exigir que se lhe pague a dívida de imediato. Artigo 1446. Os animais da mesma espécie, comprados para substituir os mortos, ficam subrogados no penhor. Parágrafo único. Presume-se a substituição prevista neste artigo, mas não terá eficácia contra terceiros se não constar de menção adicional ao respectivo contrato, a qual deverá ser averbada. Seção 6. Do penhor industrial e mercantil. Artigo 1447. Podem ser objeto de penhor máquinas, aparelhos, materiais, instrumentos instalados e em funcionamento com os acessórios ou sem eles, animais utilizados na indústria, sal e bens destinados à exploração das salinas, produtos de suinocultura, animais destinados à industrialização de carnes e derivados, matérias-primas e produtos industrializados. Parágrafo único. Regula-se pelas disposições relativas aos armazéns gerais o penhor das mercadorias neles depositadas. Artigo 1448. Constitui-se o penhor industrial ou mercantil mediante instrumento público ou particular, registrado no cartório de registro de imóveis da circunscrição onde estiverem situadas as coisas empenhadas. Parágrafo único. Prometendo pagar em dinheiro a dívida que garante com o penhor industrial ou mercantil,
o devedor poderá emitir em favor do credor cédula do respectivo crédito, na forma e para os fins que a lei especial determinar. Artigo 1449. O devedor não pode, sem o consentimento por escrito do credor, alterar as coisas empenhadas ou mudar-lhes a situação, nem delas dispor. O devedor que, anuindo o credor, alienar as coisas empenhadas, deverá repor outros bens da mesma natureza, que ficarão subrogados no penhor. Artigo 1450. Tem o credor direito a verificar o estado das coisas empenhadas, inspecionando-as onde se acharem, por si ou por pessoa que credenciar. Seção 7. Do penhor de direitos e títulos de crédito. Artigo 1451. Podem ser objeto de penhor direitos suscetíveis de cessão sobre coisas móveis. Artigo 1452. Constitui-se o penhor de direito mediante instrumento público ou particular, registrado no Registro de Títulos e Documentos. Parágrafo único. O titular de direito empenhado deverá entregar ao credor pignoratício os documentos comprobatórios desse direito, salvo se tiver interesse legítimo em conservá-los. Artigo 1453. O penhor de crédito não tem eficácia senão quando notificado ao devedor. Por notificado tem-se o devedor que, em instrumento público ou particular, declarar-se ciente da existência do penhor. Artigo 1454. O credor pignoratício deve praticar os atos necessários à conservação e defesa do direito empenhado e cobrar os juros e mais prestações acessórias compreendidas na garantia. Artigo 1455. Deverá o credor pignoratício cobrar o crédito empenhado assim que se torne exigível. Se este consistir numa prestação pecuniária, depositará a importância recebida de acordo com o devedor pignoratício, ou onde o juiz determinar. Se consistir na entrega de coisa, nesta se subrogará o penhor. Parágrafo único. Estando vencido o crédito pignoratício, tem o credor direito a reter, da quantia recebida, o que lhe é devido, restituindo o restante ao devedor, ou a escutir a coisa a ele entregue. Artigo 1456. Se o mesmo crédito for objeto de vários penhores, só ao credor pignoratício cujo direito prefira aos demais, o devedor deve pagar. Responde por perdas e danos aos demais credores o credor preferente que, notificado por qualquer um deles, não promover oportunamente a cobrança. Artigo 1457. O titular do crédito empenhado só pode receber o pagamento com a anuência por escrito do credor pignoratício, caso em que o penhor se extinguirá. Artigo 1458. O penhor que recai sobre título de crédito constitui-se mediante instrumento público ou particular ou endosso pignoratício, com a tradição do título ao credor, regendo-se pelas disposições gerais deste título e, no que couber, pela presente seção. Artigo 1459. Ao credor em penhor de título de crédito compete o direito de 1. Conservar a posse do título e recuperá-la de quem quer que o detenha. 2. Usar dos meios judiciais convenientes para assegurar os seus direitos e os do credor do título empenhado. 3. Fazer intimar ao devedor do título que não pague ao seu credor enquanto durar o penhor. 4. Receber a importância consubstanciada no título e os respectivos juros, se exigíveis, restituindo o título ao devedor quando este solver a obrigação. Artigo 1460. O devedor do título empenhado que receber a intimação prevista no inciso 3 do artigo antecedente, ou se der por ciente do penhor, não poderá pagar ao seu credor. Se o fizer, responderá solidariamente por este, por perdas e danos perante o credor pignoratício. Parágrafo único. Se o credor der quitação ao devedor do título empenhado, deverá saldar imediatamente a dívida, em cuja garantia se constituiu o penhor.